Hoje nós vamos estudar este importante texto da revelação de Deus a nós, que é o livro de Esdras. Nós estamos aí na visão panorâmica do Antigo Testamento, livro por livro. E na história do povo judeu, esse tempo aqui é um tempo de restauração. E nós não vamos conseguir entender a Bíblia, entender a revelação de Deus, senão buscando aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a revelação completa de Deus, página por página das Escrituras. Na aula passada nós estudamos 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas. Foi por demais puxado aqui o nosso estudo na quarta passada, porque foram os 20 reis da dinastia de Davi, aí após Salomão. Então Salomão gerou a Roboão, e pegamos aí de Roboão até Zedequias, 20 reis da dinastia de Davi. Quando a gente fala que Cristo é o centro de todas as coisas, é bom que você entenda isso. Cristo é o centro de todas as coisas. Por isso que ele disse assim, lá no Evangelho de João, capítulo 15: sem mim nada podeis fazer. Que ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro da Bíblia. Ele é o centro da revelação, e ele é a plenitude da revelação de Deus. Ele é o centro da história também. A história humana zerou em Cristo. E os criacionistas nos dizem que o mundo não tem menos do que 6.000 anos, nem mais do que 10.000 anos. Os evolucionistas falam em bilhões de anos aí, é por conta deles. Mas pela linhagem do criacionismo, não pode ter menos de 6.000, nem mais de 10.000. Então, mas só que a história zerou em Cristo. Nós estamos distantes do eixo da história. Vocês têm uma noção a quantidade de tempo que nós estamos julgando aqui para as páginas do Antigo Testamento? Vocês têm uma ideia? Se nós, esses 2.000 anos depois de Cristo, se nós estivéssemos vivendo 2.000 anos antes de Cristo, nós estaríamos sendo contemporâneos de quem? Vocês têm uma ideia? De Abraão. Quem respondeu Abraão aí? O Gustavo, estudioso, hein? Lá em cima é uma voz que veio do além. Lá atrás, eu estou pensando lá em cima, eu estou olhando para cima aqui, eu falei, deve ser uma voz. Abraão, se nós pegássemos esse eixo da história e lançássemos para o Antigo Testamento, nós estaríamos, ou seja, de Abraão a Cristo tem a mesma distância de nós a Cristo, 2.000 anos. E Esdras, nós vamos ter que situá-lo na história aqui, para a gente ver, compreender a revelação, porque a revelação de Deus para nós, na pessoa de Cristo, ela tem então esses capítulos. Nós estamos aqui num capítulo dessa história da revelação. Cristo está presente aqui, né? A mensagem cristológica central, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Até ontem, foi segunda-feira lá na casa do Beto, né, estudando sobre, no grupo familiar, e Jesus falando para Pedro, quando pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu queria que todos nós tivéssemos essa plena convicção de fé, né? Que Jesus vira para Pedro e fala assim: bem-aventurado és, Simão Bajonas, não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Eu estava até falando para o grupo, nós temos que orar, pedindo que Deus revele Cristo nos nossos corações, porque Cristo está revelado na página das Escrituras, mas para aquele a quem ele não está claramente revelado no seu coração, ele acha que as páginas das Escrituras não são suficientes, né? Então nós temos que pedir que Deus revele Cristo plenamente ao nosso coração,
para nós sermos tão felizes quanto Pedro ali naquela resposta de Jesus. Então Esdras marca um período de retorno. Ali está escrito assim, de reconstrução e de restauração. O povo de Israel abandonou a lei de Deus, e quando a gente abandona a lei de Deus e quer fazer carreira solo, dá tudo errado, né? No tempo dos juízes, o povo de Israel não tinha rei, cada um fazia o que achava mais reto, e era uma bagunça Israel, né? E depois nós estudamos na aula passada a história dos reis de Israel. Quando faziam o que era reto perante o Senhor, a nação ia bem. Quando transgrediam a vontade de Deus, conforme revelada na sua lei, a sua palavra, a nação caía no fracasso, as famílias não davam certo, nada dava certo na vida, até hoje na vida da gente. Se nós queremos ser felizes, nós temos que aprender a obedecer à vontade de Deus, a palavra de Deus. Vamos ler Esdras 1, e aqui é o decreto do rei Ciro. Ciro foi quando o reino ou o império dos persas dominou a Babilônia. A Babilônia dominou o mundo, né? Com Nabucodonosor. Depois veio a sucessão de Nabucodonosor. O sucessor dele ali vai cair em Belsazar. Lembra lá em Daniel que tinha uma mãozinha que escrevia na parede, Mene, Tekel, Parsim, pesado foste na balança, e o Belsazar aí. Ele era já um neto de Nabucodonosor, tem um outro filho aí no meio. Então, depois de Belsazar, o reino caiu para os medos, o império romano caiu na mão dos medos, um rei chamado Dario, né? Não sei se o seu Dário, o nome vem lá do Dario, né? Um rei dos medos. Depois vem Ciro, um persa, né? E assume a cabeceira do império. E esse rei Ciro, ele foi um rei diferente da tirania dos outros. Enquanto os outros estavam tomando as terras, levando as nações para a Babilônia, ele fez um caminho inverso. Quando ele assumiu o império, ele mandou: você é de onde? Eu sou judeu, então volta para sua terra. Você, eu sou egípcio, volta para sua terra. Ele colocou todo mundo de volta para as terras deles, cada um para as suas nações. Nós vamos ver que era a mão de Deus que estava por cima disso, né? Mas ele fez isso, e é a mão de Deus que estava orientando ele nesta direção, porque Deus dirige a história, tá certo? Então vamos ler de forma responsiva esse texto, o decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém.
Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas. 30 bacias de ouro, 400 Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Agora vamos dar uma passeada nesse livro. Esses capítulos de 1 a 6, nós vamos ver aqui, de 1 a 3, nós vamos ver o povo retornando. Voltou quase 50 mil na primeira turma que voltou. A lista está aí no capítulo 2, não é? E o capítulo 3 vai mostrar já esse povo em Jerusalém, 50 mil, 40 e poucos mil. E eles já chegaram em Jerusalém, sob o comando de Zorobabel. Nós vamos ver isso mais detalhado à frente. E chegaram lá com a disposição enorme de reconstruir Jerusalém, a começar pelo templo. Depois nós vamos ver alguns profetas lá, como o profeta Ageu, dizendo que eles esqueceram a construção do templo e foi construir as casas deles. E era para voltar para construir o templo, porque eles não foram para Jerusalém para construir suas próprias casas, mas o templo do Senhor. Depois nós vamos ver isso lá com o profeta Ageu. Mas eles chegaram animados, prontos para construir o templo. No capítulo 4, eles tiveram um grande empecilho, porque o templo estava levantando muito depressa, sendo levantado, erguido, não é? E então os da província de Samaria escreveram carta para a Babilônia, para o rei, denunciando que eles estavam levantando o templo e que eles eram gente rebelde, e que se o rei não estivesse atento, eles iriam se rebelar contra a Babilônia, não ia pagar imposto e nem pedágio. Pedágio não é coisa de paulista, coisa nova agora não, viu? Está aqui já no texto, no capítulo 4 aqui, já estava falando aqui dos pedágios ali em Jerusalém, e chama Jerusalém de cidade rebelde e malvada, no capítulo 4. O capítulo 5, as exortações aí do profeta Ageu e Zacarias, para que eles voltassem a construir o templo. No capítulo 6, nós vamos pegar aí Esdras saindo da Babilônia e vindo para Jerusalém. É a segunda turma dos cativos retornando para Jerusalém. Eles estavam na Babilônia, escravos, e agora com a liberdade de voltar para Jerusalém. Lembra do Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É esse povo aí, ó, que falou isso, né? Que estava nesse contexto de Deus restaurando a sorte do povo em Jerusalém, e eles estavam perplexos. No capítulo 6, então, já Dario autorizando o retorno para Jerusalém, e Esdras traz o povo, e é o período que o templo já estava completado, aliás, o capítulo 6 é a dedicação do templo, é o capítulo 7 que Esdras está voltando aqui com o povo, tá bom? Recompondo aí. E Esdras agora vai se incumbir, do capítulo 7 em diante, de propagar a lei de Deus. Olha no capítulo 7, versículo 10, esse texto aí é fundamental neste livro de Esdras. Quando Esdras chegou em Jerusalém, o templo estava acabando de ser inaugurado, e estavam restaurando o culto em Jerusalém, mas não tinha quem ensinasse a lei de Deus ao povo. E Esdras, o sacerdote da linhagem sacerdotal, chegou com o coração impactado por Deus, assim como o profeta Ageu e Zacarias, contemporâneos dele, e começaram a fazer uma reforma religiosa em Jerusalém.
E no capítulo 7, versículo 10, fala a disposição de Esdras quando ele chegou em Jerusalém. Porque Esdras, o que diz aí o verso 10? Vamos ler comigo? Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Olha a disposição que esse homem de Deus chega para ensinar a lei de Deus. 70 anos sem culto no domingo, sem leitura pública das Escrituras, sem chamar o povo ao arrependimento, e a vida social, familiar, política e espiritual completamente detonada, casas destruídas, templo derrubado, Jerusalém sem muro, era um caos. Nós vamos ver isso lá em Neemias, no capítulo 1, que Neemias chorou amargamente quando ele soube da situação caótica e miserável que estava Jerusalém. Os poucos que tinham ficado para trás estavam numa pobreza extrema e a situação era caótica. Então Esdras chega, primeiro chega Zorobabel, a primeira parte do livro, e depois Esdras nessa condição. Nós vamos ver agora as implicações disso. Se quiser apagar essas luzes da frente aqui para facilitar a tela, e vamos lá, meu companheiro de batalha, Fernandinho. Fernandinho é o meu companheiro ali. Eu sempre tenho acompanhado aqui, para os irmãos verem que nós estamos na galeria dos livros históricos. O Pentateuco, depois vem os livros históricos, tá bom? Então os livros históricos são quantos? São 12, está lá na tela, ó. São 12 os livros históricos. Já estudamos todos estes, com todos os reis de Israel. Daqui para frente não vamos estudar mais rei de Israel. Jerusalém vai ser reconstruída, mas vai ficar sob o domínio desses impérios. No caso aqui agora o império da Pérsia, né? E então nós estamos aqui, ó, na galeria dos históricos. Cadê? Aqui, ó, Esdras aqui, ó. Essa bibliotecazinha aqui é a Bíblia, tá, irmãos? A sua Bíblia é aquela biblioteca toda ali. E aqui já estamos em Esdras, estamos quase terminando a galeria dos livros históricos. E aqui nós vamos terminar a cronologia do Antigo Testamento. Nós vamos ter que estudar os poéticos e os proféticos encaixados dentro desta cronologia histórica do Antigo Testamento. Muitas pessoas têm dificuldade de entender a revelação de Deus, entender a Bíblia, a palavra de Deus, porque se perde um pouco nesta cronologia a partir desse passo. Então nós estamos aqui nos históricos. Pode ir em frente, Fernandinho. A esfera de ação desse livro é um período de 100 anos, mais ou menos, de história do povo judeu, que ele vai cobrir, desde quando estavam retornando. Vou só fazer uma retrospectiva aqui rapidinho. O povo de Deus, por desobediência, foi levado para o cativeiro da Babilônia no ano 587. Guardem esta data, porque é uma data histórica importante no palco do plano da salvação revelado na palavra de Deus, nas Escrituras. Lá na Babilônia, eles ficaram lá chorando 70 anos, literalmente chorando. Eles não queriam construir casas, eles não queriam plantar pomares, isso está lá em Jeremias 29. Eles não queriam dar os filhos em casamento, não queriam casar as filhas. E se você quer ver o chororô que era, o Salmo 137, que vai dizer assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E o Salmo vai descrever todo o ódio que eles tinham de estar na Babilônia. Chegaram a dizer o seguinte: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, minha maior alegria. Mas o ódio deles é nos versículos seguintes: contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai até os fundamentos, filha de Babilônia, que há de ser destruído. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste,
Feliz aquele que pegar seus filhos e esmagá-los contra a pedra. É o Salmo 137, está aí. Então, isso é a raiva que estavam de estar na Babilônia. Mas é claro, quem vai ficar alegre numa terra estranha? Quem vai ficar alegre numa terra estranha? Onde sofrimento, quando os cânticos de Sião eram só lembrança. Eles não queriam cantar os cânticos de Sião lá na Babilônia. Como eu vou cantar o canto do Senhor nessa terra estranha? Isso aqui é lugar de chorar, não é lugar de cantar, não é? E deixa eu fazer uma comparação. Desde que nós fomos expulsos lá do Éden, na representatividade dos nossos primeiros pais, nós somos seres extremamente insatisfeitos nessa terra, igual os judeus lá no cativeiro da Babilônia. Ah, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém. Quem esquece o céu, gente? Quem esquece o paraíso de Deus? Nós estamos aqui peregrinando. Esse mundo é um vale de lágrimas, né, Milton? Mas o nosso desejo é a nossa Jerusalém celestial. Então tem uma comparação muito gostosa aí desse Salmo 137, falando da nossa peregrinação, pensando na peregrinação celestial. Então, depois de 70 anos no cativeiro babilônico, chegou o tempo deles voltarem. O profeta Jeremias havia profetizado que eles ficariam lá 70 anos, encerrados esses 70 anos, eles voltariam. Então, por que Ciro, de repente, tem um coração tão bonzinho assim? É porque nós temos que aprender uma coisa muito rapidamente, que Deus é o governador de toda a terra, de todas as coisas. Ele é o rei de quê? Dos reis. Quando nós formos estudar Daniel, nós vamos ver que Nabucodonosor ficou 7 anos pastando. Um rei cresce pelo igual de animais, vai para o campo pastar, para aprender que o rei, que os céus governa sobre a terra. Não precisava disso tudo para esse homem aprender que Deus tem o governo sobre todas as coisas. Para muitas pessoas esse mundo está descontrolado, está na mão dos outros, mas para nós crentes, cidadãos do reino dos céus, nós temos que saber que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida e da minha vida. Deus está no controle de todas as coisas. Todo esse contexto do cativeiro era para o povo de Israel e para as nações compreender que Deus tem o governo de todas as coisas. Então, 100 anos registra esse período do retorno do povo de Israel, do cativeiro da Babilônia para Jerusalém. A reconstrução de Jerusalém e a reconstrução do templo com Esdras, Neemias, e nós vamos ver a história de Esther, que acontece lá na cidadela de Suzã, tá bom? Vamos ao próximo. O propósito do livro de Esdras, que os 2 versículos aí de Esdras são os 2 últimos de Crônicas. Dá uma comparada aí na sua Bíblia. Esses 2 versículos com que começa o livro de Esdras são os mesmos 2 com que encerra o livro de 2 Crônicas. Olha aí, isso é para dar a ideia de continuidade, tá? Para saber assim, vamos ver como que essa história continua, né? Então, Crônicas encerra com com o povo de Israel indo para o cativeiro e com eles no cativeiro. Agora Esdras vai contar como que eles voltaram. O livro de Esdras, Neemias e Esther encerram todo o relato do Antigo Testamento, cronologicamente. Pastor, o Antigo Testamento não encerra lá em Malaquias? Sim, porque você tem que aprender isto. Nós temos a galeria do Pentateuco, dos históricos, dos poéticos e dos proféticos. Essa é a estrutura do Antigo Testamento: Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. A história, a linha, o fio de ouro da história está acontecendo aqui, nesses livros históricos que nós vimos, aqueles 12. É claro que pega lá do Pentateuco também, mas a história está correndo aqui. Agora, enquanto esse povo estava fazendo história, eles cantavam louvores, eles falavam poesias, eles expressavam os seus sentimentos. Então são os livros históricos. Só que nós temos que pegar esses 5 e encaixar dentro desses históricos. E nós vamos fazer isso quando estiver estudando os poéticos.
Enquanto eles estavam vivendo, enquanto aqueles reis estavam governando, os profetas estavam pregando. Então nós vamos ter que pegar os proféticos e encaixá-los dentro desses históricos. Nós vamos fazer isso quando estivermos estudando os proféticos. Vamos estudar os profetas pré-exílio, que falaram antes do exílio, alertando o povo ao arrependimento e à lei de Deus. Vamos estudar aqueles que profetizaram durante o exílio, nós já vamos ver alguns deles aqui hoje, só assim para você saber quem. E vamos estudar aqueles que profetizaram depois do exílio. Mas quando chegarmos aqui no ano 400, encerra a revelação. Nesse tempo, Deus não revelou nada. E quando Deus não revela e alguém escreve, esse livro não serve à nossa fé. E essa revelação não serve à nossa fé. Tanto que nós vamos ter que estudar o problema dos apócrifos, os livros apócrifos. Por que que eles não estão na Bíblia? Porque eles foram escritos no período de silêncio profético. Nós vamos ter que aprender isso, porque faz parte do nosso estudo, da nossa aula aqui. Então, este período que vai encerrar aí o Antigo Testamento, no ano 400, encerra o Antigo Testamento no que se diz respeito em Deus revelando o seu plano. Agora esse povo vai ficar 400 anos sem profeta, pastor? 400 anos sem profetas. Tanto que quando Jesus ressuscita o filho único da viúva de Naim, todo mundo ficou admirado e falou assim: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Quando João Batista foi anunciado como profeta, o povo ia lá no deserto para vê-lo. Eles estavam sedentos de profeta, não é? Então foi um período assim. Vamos em frente, vai lá, Fernandinho. Esdras, particularmente, tem o propósito de mostrar como o Senhor cumpriu a sua promessa. Esse livro é para nos mostrar como Deus cumpriu a sua promessa feita através do profeta Jeremias. Nós vamos lê-la depois. E de que essa promessa é que depois de 70 anos, Deus traria o povo de volta à sua terra. E alguns, instruídos pelos falsos profetas, tentaram rebelar lá na Babilônia e foram duramente castigados. Se Deus falou assim, vai ficar 70 anos aqui, não adianta querer voltar antes, né? É só na hora que Deus falar, agora pode voltar, eles voltariam. Mas toda vez que eles tentaram constranger essa revelação e a direção, o governo de Deus, eles não tiveram sucesso, obviamente. E esse livro de Esdras marca esse período da reconstrução do templo, da cidade e a reconstrução aí do povo. O versículo-chave desse livro de Esdras está aqui, 1:5, nós lemos. Olha que versículo que ele nos coloca no foco do livro. Então se levantaram os cabeças de família. Olha, fica aí um bom aviso para os cabeças de família aí. A liderança do lar ajuda por demais para que a igreja vá bem, tá certo? Para que os propósitos de Deus que passam pela vida de cada um de nós, da igreja, vá bem. Nós precisamos dos cabeças dos lares, dos cabeças das famílias. A família é a menor sociedade e que mais precisa de um bom líder, tá certo? Então, oi? Esse período morreu ninguém? Hein? Esse período aí de 70 anos lá, não morreu ninguém? Morreu muita gente. Morreu e normal, a vida seguiu o ritmo normal. Nascia, morria. Porque eu disse que eles não queriam casar, mas Jeremias escreve uma carta para eles dizendo assim: casem, plantem pomar, construam casas, procurem a paz da cidade, a prosperidade da cidade, porque na sua paz vós tereis paz. Nós temos que procurar a prosperidade da cidade. Quando a gente paga imposto, a gente está buscando a prosperidade da cidade, não é isso? E era a mesma coisa que Jeremias estava recomendando para eles lá na Babilônia.
Mas agora, nesse tempo de restauração e de reconstrução, a orientação é essa. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, juntamente com os sacerdotes e os levitas, com todos cujo espírito Deus despertou, para subirem de onde? Da Babilônia para Jerusalém, a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então Deus levantou, Deus despertou o espírito, e quando Deus desperta o espírito do povo na direção de uma obra, de uma tarefa, de um trabalho, as coisas caminham com todas as forças. Por isso que a gente tem que tratar de tudo na igreja com muita oração, porque só Deus pode fazer isso, de despertar o coração do povo para realizar aquela obra necessária. O esboço do livro, que nós já vimos rapidamente, está aqui, duas partes. O capítulo de 1 a 6, o retorno, a primeira leva, aqui são chamados assim, tá? Primeira leva, segunda leva, terceira leva, pode familiarizar com essa terminologia. Isso aqui era um governador, um príncipe da linhagem de Davi. Se fosse o período de Israel, talvez seria um rei lá. Zorobabel. A primeira leva foi no ano 536. Eles foram para a Babilônia em 587, né? Então começa a retornar aqui. Mas você vai ver que os 70 anos vai completar mais à frente. O capítulo 7 a 10, a segunda leva, com Esdras, no ano 458. Olha a diferença. 80 anos, vai dar essa diferença aqui, né? Então o livro de Esdras vai contemplar essas duas levas. A outra não vê no livro de Neemias, a terceira leva. Então guarda as duas aí. O próximo slide é só uma cronologia do cativeiro. A primeira invasão da Babilônia, de Jerusalém pelos babilônios foi aqui em 605. Aqui subjugou Jerusalém. Aqui os babilônios fizeram a segunda invasão, porque teve um motim, tentaram se rebelar, não pagar imposto, o rei voltou e pesou a mão. A terceira leva, que foi no ano 586, outros historiadores dão 587, foi quando foi aquela invasão maior, que tomou Jerusalém, destruiu o templo, fez aquela ruaça toda lá, e os filhos de Edom ficaram gritando do alto do morro: arrasai, arrasai, até os fundamentos, né? Eles eram inimigos mesmo, não tem jeito. Aqui é o período do cativeiro, tá bom? Que vai até aqui o ano 516. Então aqui é o primeiro retorno dos judeus, aqui começam as obras do templo, e aqui o templo é acabado. Então só uma cronologia para mostrar como que foi administrado este período. Passando à frente aí, o próximo slide, então aqui as três levas. Então na primeira turma que retornou do cativeiro da Babilônia para Jerusalém, aconteceu a reconstrução do templo, o ministério dos profetas Ageu e Zacarias, a dedicação do templo e a reforma do culto, e os acontecimentos do livro de Esther, aquele livro que nós vamos ver daqui a pouco, né? Daqui a pouco, assim, mais à frente aqui no nosso curso. Esse acontece lá, não acontece em Jerusalém. A segunda leva, com Esdras, que era um sacerdote, a restauração espiritual do povo da aliança, né? Retornar a aliança com o Senhor. A terceira leva, que nós vamos ver com Neemias, foi no ano 446, que foi a reconstrução dos muros de Jerusalém, a vida social e a vida política e religiosa, que estava ainda muito o que fazer em Jerusalém. O próximo mapa, o próximo aqui nos mostra o mapa. Ficou muito apagado aqui para ler, mas a Babilônia está aqui. Esse nominho aqui é ela. Eles retornaram por aqui, ó. Está meio apagadinho, mas dá para vocês verem aí, tá? 1.600 quilômetros. Para um povo que foi com argola no nariz, é muito chão, não é? Eles voltaram mais livres um pouco, mas era uma jornada por demais longa, saindo daqui da Babilônia, a pé,
pequenas carruagens, camelo, até chegar aqui em Jerusalém. 1.600 quilômetros. Se fosse hoje era moleza, não é? Mas 1.600 quilômetros eu fiquei imaginando, é chão demais. É daqui lá nas minhas terrinhas lá em Minas, lá no Carangola, por ali afora. Eu levo 2 dias de carro a 80 por hora. Se eu falar quanto eu correndo, vocês vão puxar minha orelha. É, a região ali do Iraque hoje, né? Então, é muito chão para quem tinha que vir desta forma. O resumo histórico, então, essa chamada retorno aqui do cativeiro, é bom você entender o seguinte: é chamado o segundo êxodo, porque o primeiro foi aquela vez que Deus tirou o povo de Israel do Egito. Lembra que nós estudamos? Sob a liderança de Moisés, tira o povo de Israel do Egito, que era escravo, e leva para a terra prometida. Agora Deus está tirando de novo esse povo do cativeiro. É o segundo êxodo, né? Tirando agora do cativeiro da Babilônia e levando de volta para a terra prometida. E Jesus falando lá assim para os judeus: e conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles murmuraram e falaram assim: nunca fomos escravos de ninguém. Ô povo, hein? Nunca fomos escravos de ninguém. Esse aqui é o segundo exílio deles. E nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus diz: mas todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles dizendo que nunca tinham sido escravos de ninguém. Então você já sabe que é mentira. Aqui é o segundo êxodo dele. O primeiro foi aquele do Egito, esse aqui é o segundo. É provável que mais de 1 milhão, olha aqui, esse número é importante. É provável que mais de 1 milhão de judeus residissem na Babilônia naquela época, e um grupo apenas de 50 mil voltou. Por que eles não voltaram? Por que eles não voltaram? Nós vamos ter várias explicações. Do ponto de vista social, é porque eles não queriam sair do conforto da Babilônia para a pobreza de Jerusalém. Do ponto de vista comercial, você sabe que o judeu, ele é negociante, né, Sérgio? O judeu é um baita negociante, né? E eles tinham ficado ricos lá, eles não queriam voltar, eles não queriam desfazer dos seus patrimônios, dos seus comércios, enfim. Do ponto de vista sentimental, eles tinham pegado assim, já um certo apego ali com a Babilônia, com a vida social ali. Mas do ponto de vista espiritual, que me interessa, sabe por que só voltaram isso aqui? 1 milhão de judeus lá, volta a 50 mil, porque só o remanescente fiel voltou. Deixa eu falar uma coisa com vocês: Deus trata com o remanescente fiel, ainda hoje. Ainda hoje. Pode ter mais de 7 bilhões de habitantes aí o mundo, mas Deus trata com o remanescente fiel. Lembra do profeta Elias? Quando ele chorava lá e falava assim: Senhor, mataram os teus profetas e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Aí Deus fala para ele: não, você não está só. Tem lá em Israel, e olha que era no reino do norte, aquela tribo rebelde, tem lá 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, boca que não beijou a Baal. Ou seja, tão fiel quanto você, tão crente quanto você. Então, retorna aqui somente o remanescente fiel. Era mais de 1 milhão de judeus, mas eles, Jerusalém, afinal de contas, Babilônia era sedutora dos homens, não é? A Babilônia é onde tinha os encantos da terra. Quem quer sair da capital para o interior? Quem quer sair do conforto para a pobreza? Quem quer sair de uma vida boa para uma vida sacrificada? Quem quer andar 1.600 quilômetros pelos desertos até voltar para a sua terra? Não é verdade? Só o remanescente fiel que voltou. Então, está aqui, ó.
não queriam perder o status lá da Babilônia. Seguindo, Esdras relata a história do retorno desse povo com Zorobabel, e depois essa missão dele aqui, nós já repetimos esse slide aqui, pode passar. Só para vocês entenderem aqui, durante a época em que ocorreram os fatos históricos deste livro de Esdras, viveram na Índia. Vocês já estudaram alguma coisa desse homem aí, ó? O Gautama Buda, né? Vocês já ouviram alguma coisa desse homem? É o Buda. Na China, o tal do Confúcio. E na Grécia, o grande filósofo Sócrates. É desse período em que o livro de Esdras cobre da história humana. Os profetas deste período, pegando o cativeiro, foram Jeremias, Ezequiel e Daniel, e no final do cativeiro aqui, Ageu e Zacarias, que nós vamos estudar depois a história desses homens de Deus. Seguindo Ciro, o persa, ele venceu os babilônios no ano 539, e já no ano seguinte baixou o decreto permitindo que os judeus voltassem para casa. Então Zorobabel vai retornar aqui. 14 anos depois que ele retorna, eles já estão inaugurando o templo em 515, graças ao ministério aí de Ageu e Zacarias, porque o povo dispersou. Nós precisamos de aprender deste livro algumas lições. Pode passar aí, Fernandinho. O primeiro é o seguinte: Esdras, um servo disposto. Meus irmãos, nós devemos parar e pensar aqui o seguinte: quão difícil estava a vida religiosa em Jerusalém naqueles dias, quão confusa estava. Vocês já viram falar no sincretismo religioso? Sincretismo religioso é aquela mistura de tudo no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Um pouquinho de cada religião, e você fica assim, você é uma pessoa indefinida, universalista, né? Um dia eu me lembro que eu encontrei um moço no ônibus, e quando ele soube que eu era seminarista, ele ficou alegre, falou: eu não sei se você vai entender o que eu sou. Eu sou, essa foi a expressão dele, eu sou católico umbandista universalista. Eu falei: não entendi. Ele falou: não entendeu? Eu falei: não entendi. Como é que você foi? Né? Mistura isso tudo. Então, isso é sincretismo. A pessoa é um pouquinho de cada. Mas eu fiquei tranquilo, porque eu sabia que nem ele também entendia o que ele era, né? Então, o sincretismo religioso é aquela mistura de tudo, não tem a pureza da fé. Mistura um bocadinho de cada coisa, né? Então o nome de Esdras é Ezer, que quer dizer socorro. Então a palavra Esdras vai dizer: o Senhor socorre. E ele era descendente direto da família sacerdotal, um homem totalmente dedicado ao Senhor e à sua obra. E ele já era assim lá na Babilônia, por isso que ele era dos remanescentes fiéis, né? É aquele que nunca desprezou a palavra do Senhor. O capítulo 7 e 10 é aquele texto que lemos, que Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, cumprir, ensinar lá em Israel todos os estatutos e os juízos do Senhor. Dispor o coração significa, olha aqui, arrumar o coração, organizar o coração. Talvez nós estamos precisando de dispor o nosso coração como Esdras, a buscar a lei do Senhor, os juízos, os estatutos, a obedecer, a ensinar dentro da nossa casa, para todo lado, não é? Então aqui, ó, é determinar o coração, é preparar o coração, é inclinar o coração, é convencer o coração, é consagrar o coração. O que vocês acham? Estamos ou não precisando disso? Desse avivamento espiritual que volta o nosso coração para a lei de Deus, para a palavra de Deus verdadeiramente, e dizer: o que Deus mandar, isto farei. É só isso. Obediência, bênção e vida. Desobediência, tristeza
confusão e morte. Não tem segredo essa vida espiritual. Ela é difícil, mas que tem segredo, não tem não. Então Esdras dispôs a buscar, cumprir e ensinar a lei do Senhor. E sem a lei do Senhor, o nosso coração se corrompe. Então sua vida foi de fato e de verdade um testemunho fiel de que o Senhor socorre, e o Senhor só pode socorrer um povo através de homens dispostos a buscar, cumprir e ensinar a sua palavra. Onde não há profecia, o povo se corrompe. Onde a lei de Deus, a palavra de Deus é abandonado, o coração do povo fica confuso. E para quem está confuso, qualquer coisa serve. Fernandinho, vamos lá, isto. Outra lição deste livro é o governo soberano de Deus. Às vezes é muito difícil para nós entendermos o governo soberano de Deus sobre todas as coisas. Mas por outro lado é tão confortante a nossa vida cristã, saber que a nossa vida está nas mãos de Deus, daquele que tem o governo de todas as coisas, saber que a vitória final é da igreja, é do povo de Deus, e que por maior que seja o sofrimento nosso nesta peregrinação, as nossas lutas, as incertezas, as dúvidas, as confusões, os pecados que nos assediam, o mundo que nos tenta nos arrebatar, mas nós temos que saber que a vitória final é do povo de Deus, assim como está escrito aqui, ó. Então, o governo de Deus, é interessante observarmos que o livro de Esdras é para nos mostrar como os líderes das nações estão à disposição da vontade soberana de Deus em seus planos para com o seu povo. Deus não é Deus somente da vida do pastor aqui da igreja, do irmão, do presbítero, Ele é o Deus também do prefeito de Dourados, do governador do Mato Grosso do Sul, da presidente da república e de todos os reinos da terra. Diz aqui Provérbios: como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor, e este segundo o seu querer o inclina. Muitas pessoas pensam que Deus só é Senhor da igreja. Ele é Senhor de toda a terra, dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis. Presta atenção nesse governo soberano de Deus. Esdras mostra-nos o nosso Deus inclinando o coração de vários governantes incrédulos, Ciro, Dario, Artaxerxes, e podemos ver outros, hein? Sem dúvida, mas Deus chama lá em Jeremias Ciro de meu pastor. Muitas vezes Deus usou o próprio chicote de um rei perverso para corrigir o seu povo, não é? Então eles estão na mão de Deus, fazendo a vontade de Deus. É pesado ali, né, Cidade? Então, para favorecer o seu povo e cumprir o seu plano. Por trás de tudo isto, Nabucodonosor vai lá e castiga o povo. A mão de Deus estava ali, tanto que Jeremias falou assim: não resistam. É a mão de Deus, não é a mão de Nabucodonosor. Então, através de Nabucodonosor, Deus repreende o povo. Depois, Deus dá graça àqueles homens ali, aqueles reis. Daniel lá na Babilônia foi o segundo homem da Babilônia. Daniel é uma história que você tinha que ler e reler. A gente fala que Salomão era um rei sábio. É difícil achar um homem sábio igual Daniel, não é? A Bíblia diz que ele foi encontrado no vestibular que ele fez lá para servir no palácio. Ele era 10 vezes mais sábio do que os jovens da Babilônia. 10 vezes. Enquanto eles tiravam um, ele tirava 10, né? Então você vê que era um homem sábio, né? Pois não? Excelente, não é? Então o governo de Deus, esses homens estavam debaixo do governo de Deus e Deus dirigindo a história conforme ele havia dito. Isto é Deus preparando a humanidade para receber Cristo. Quando nós lemos a história de Daniel, por exemplo, quando ele é tirado da cova dos leões, logo o rei, acho que foi o rei Dário, né? Pode até olhar aí, Daniel.
Dario, né? Que ele fez um decreto e falou assim: olha, em todo o império da Babilônia, qualquer que lançar injúria contra o Deus de Daniel será punido. Então, quer dizer, reconheceu que não há Deus em toda a terra como o Deus de Daniel. Tanto que quando Jesus nasceu, os magos vêm lá do Oriente para ver Jesus. O testemunho de Daniel foi tão forte que lá no Oriente, lá na Babilônia, eles ficaram esperando o Messias chegar e depois vieram quando Jesus nasceu. Então, pode passar a próxima página aí. Esse livro nos ensina como enfrentar as oposições. Isso é muito bom para nós líderes, todos os líderes. Às vezes você assume um trabalho na igreja, a primeira dificuldade que tem já quer entregar o canudo. Não, como a gente enfrenta as oposições, as lutas, as adversidades neste mundo. E isso serve para nós na família, para os empresários nas suas empresas, para os profissionais liberais na sua profissão, para cada um de nós na vida, para uma mãe de família, para um pai de família, tá certo? Como enfrentar as adversidades. Aprendemos aqui também que podemos enfrentar a oposição, porém a boa mão do Senhor acaba sempre agindo em favor dos seus filhos. É o que aconteceu ali no capítulo 3 que nós vimos. No caso, os samaritanos levantaram-se contra o povo de Deus, durante 15 anos conseguiram prevalecer. 15 anos ficou suspensa a obra do templo. 15 anos. Suspenderam a obra do templo por causa da oposição dos samaritanos. Todavia o Senhor usou até mesmo um rei incrédulo, que foi Dario, para favorecer o seu povo. No tempo dele, animou o povo através dos profetas. Aqui vocês já lembram quais são eles? Ageu e Zacarias, que são os profetas do templo, da reconstrução do templo, levando a terminar a obra, concluir a obra do templo, porque construir o templo era reformar o culto em Israel, né? Então, como enfrentar a oposição? A boa mão do nosso Deus. Nós não precisamos fazer justiça com as próprias mãos, irmãos. Muitas pessoas ficam fazendo justiça com as próprias mãos. Nós não precisamos disso. Deus é o nosso juiz. Aliás, esse é o nome de Daniel. Deus é o meu juiz, não é? Não precisa ficar fazendo justiça com a própria mão. Deus está soberanamente no controle de todas as coisas. Próximo. Esse texto nos ensina, Esdras nos ensina onde e como buscar socorro. Quando aconteceu aqueles imprevistos ali, esse texto aqui de 8, 21 a 23, fala como que Esdras preparou o povo para fazer essa jornada de 1.600 quilômetros. Sair lá da Babilônia, a primeira leva aí foi com Zorobabel, agora a segunda. Como que ele preparou? O texto aí vai dizer que ele ficou acanhado, envergonhado, de ir lá no rei, pedir que o exército do rei fizesse uma proteção especial na sua caravana. Então, ele ficou envergonhado de buscar apoio no exército do rei. O que ele fez? Ele conclamou o povo a um jejum e oração. Isso nos ensina como vencer as adversidades. Em vez da gente buscar refúgio na mentirinha, né? Ai meu Deus, eu estou no aperto aqui, uma mentirinha me escapa. Muitos irmãos fazem isso. Em vez de buscar apoio numa jogada suja, num favor que a gente não devia, né? Não, fica tranquilo, a autoridade aí é minha amiga, né? Não tem isso? Fica tranquilo, a autoridade é minha amiga. Não, eu sou assim com o governador, fica tranquilo, né? Então Esdras, que era assim com o governador, ficou constrangido de ir lá pedir uma guarda especial para protegê-los, naquela jornadinha ali de 1.600 quilômetros, tá? Então ele conclamou o povo a um jejum e oração. Então, aqui está dizendo o seguinte:
associar a verdade que é ensinada aqui em Provérbios. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Guardem isso. Isso é uma lição espiritual para a nossa vida. Muitos buscam o favor do que governa, mas para o homem a justiça vem do Senhor. Se vocês lerem aí esse texto, ele tem uma lição muito forte de vida aí, especialmente no capítulo 8 aí, olha aí, capítulo 8, o jejum aí, e ele falou assim, para nos humilhar perante o nosso Deus, para pedir jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei um exército e cavaleiros que nos defenderem dos nossos inimigos. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira é contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Que coisa preciosa esse texto. Então, irmãos, está difícil? Busque socorro no Senhor. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é socorro presente na hora da tribulação. Provavelmente eles oraram o Salmo 121. Era o salmo que eles oravam quando iam fazer uma jornada longa. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Não é tudo que eles precisavam para a jornada? O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. Só Deus pode fazer isso. O Senhor guardará a tua alma. Você pode pôr um guarda para guardar a sua casa, a sua empresa, o seu carro, mas a sua alma, só Deus guarda, né? Guardará a tua saída e a tua chegada ou entrada desde agora e para sempre. Era o salmo que eles oravam para as peregrinações. Certamente oraram esse salmo. Próximo, Fernandinho. O retorno a Deus é o que vai acontecer aí em todo o final do livro de Esdras. Nós vimos no capítulo 7, verso 10, que ele dispôs o coração para ensinar, para ensinar a lei do Senhor, para buscar, cumprir e ensinar a lei do Senhor e cumprir ali os seus estatutos. Então houve uma revolução no meio daquelas famílias, um verdadeiro avivamento espiritual. Eu penso assim, hoje a igreja brasileira fala muito em avivamento espiritual, e eu creio que nós estamos precisando urgentemente de um avivamento espiritual. Mas será que o nosso povo está querendo um avivamento espiritual mesmo? Olha aí, tem um modelo de avivamento espiritual, hein? Avivamento espiritual. A igreja brasileira confunde avivamento com barulho. Essa igreja é avivada, porque faz muito barulho. Avivamento não tem nada disso. Avivamento é quando o coração do povo de Deus volta para Deus, para a lei de Deus, para cumprir os mandamentos do Senhor, guardar, ainda que isso lhe custe caro. Eles tiveram que voltar a aprender a celebrar a Páscoa, e Esdras está lá ensinando. Eu sou admirador de Esdras. No livro de Neemias nós vamos ver que ele leu a Bíblia um dia das 6 da manhã até o meio-dia, e o povo em pé ouvindo a leitura. Você já pensou? Das 6 da manhã ao meio-dia, ele lendo a lei de Deus. Fizeram um palanque de madeira lá para ele, coisa do Neemias, que era o governador, e ele subiu e leu, e quando ele cansava, ele passava para o outro, até as crianças.
E registra lá que o povo chorou amargamente. Aqui também registra um reconhecimento dos pecados e um retorno para Deus enorme, né? A oração de confissão aqui, quando eles então foram no capítulo 9, né? E o texto registra que eles fizeram assim um momento muito solene e fizeram momentos assim de profundo reconhecimento de seus pecados, voltaram o coração para o Senhor. E o versículo 6 ele disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado, né? Eu penso, irmãos, que a nossa geração está assim, confusa e envergonhada, mas a gente não reconhece isso de jeito nenhum. A gente toma um banhozinho, põe uma roupa nova, passa um perfume e acha que está tudo beleza, né? Nós estamos confusos e envergonhados, mas não admitimos isso de jeito nenhum. Isso é soberba. Eles então, ao ver a lei de Deus, falam assim: quão longe está, Senhor, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes, os remanescentes, que escaparam como hoje se vê. Eis que estamos diante de Ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na Tua presença. E esse reavivamento, ele vai resultar, olha como que encerra o livro de Esdras, o último versículo: quem teria coragem de fazer isto? Quem teria coragem de fazer isto? Devolver a mulher com filho e tudo, porque havia casado com uma mulher de outros povos, que não era permitido. Quem teria coragem de fazer isso? Porque reavivamento é acertar a vida com Deus. Quem teria? Então, é uma tarefa por demais difícil, não é? A ponto de dizer aqui: todos esses que haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filho dessas mulheres, eles devolveram, mandaram de volta as mulheres, né? E como que seria difícil fazer isto? Nós seríamos processados de todas as formas aí, né? A igreja seria bombardeada pela imprensa douradense, sul-mato-grossense, brasileira, enfim. Mas aí falamos assim: será que nós queremos mesmo um avivamento? Vamos em frente aí, Fernandinho. Quando os profetas são ouvidos, Jeremias 29, 14, 10 a 14, vai dizer assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Nesse tempo eles oravam e Deus não ouvia. Então me invocareis, né? Já li. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Quando o povo atende ao profeta de Deus, quando o profeta de Deus é ouvido. Irmãos, Deus tem pensamentos assim a nosso respeito também, pensamento de paz e não de mal, e é porque Ele nos ama que Ele nos corrige. Mas nós temos que saber, as nossas orações precisam ser ouvidas pelo Senhor. Se nós estamos clamando e falando assim: Deus não está nos ouvindo, eu vou ver se Ele não me ouve em algum outro momento. Não, nós precisamos de voltar o nosso coração para Deus. Quando Deus nos manda obedecer a lei dele e nós desobedecemos, é mais ou menos assim: eu falo a vocês, vocês não me ouvem.
E por que vocês querem falar a mim e ser ouvidos? Entenderam? Pela lei de Deus ele fala a nós, e a gente endurece o coração e não ouve. Aí ele falou assim: então vocês também falaram a mim e eu não ouvirei. Está bom da gente fazer uma avaliação da nossa vida cristã. Você acha que as suas orações estão sendo ouvidas? Pode ser que nós estamos precisando de voltar o nosso coração para a lei de Deus, porque se nós ouvirmos a voz de Deus, Ele também ouvirá a nossa voz. Tá certo? Último slide é esse da cristologia de Esdras. Lembra que Cristo é o centro das Escrituras? Esse livro, como aqui, Neemias e Esther, vão marcar esse período aqui. O livro, como um todo, aponta para a obra de reconstrução que o Senhor Jesus veio realizar na vida de uma humanidade decaída e afastada da comunhão com o Criador. Cristo veio resgatar a nossa comunhão. Nós éramos escravos do pecado e Ele nos tirou da Babilônia do pecado. A Babilônia nos seduzia, mas o remanescente fiel foi resgatado lá da Babilônia. O restante ficou para lá, mas o remanescente fiel foi trazido de volta. Assim é o Senhor Jesus também conosco hoje. Todavia, também será bom lembrar que Esdras mostra-nos como o Senhor cumpriu a sua promessa messiânica, mantendo viva a descendência de Davi, da qual nasceria o Messias. Zorobabel era neto de Jeconias, e se você for olhar aí, está lá na genealogia de Cristo, e é da linhagem de Davi. E, além disso, devemos lembrar que a glória do segundo templo seria maior do que a glória do primeiro templo. Quem falou isso foi Ageu. O templo de Salomão era um templo pomposo, bonito, que simbolizava a riqueza, o ouro de Jerusalém e de Israel. Quando eles voltaram do cativeiro, pobres, não tinham condição de fazer um templo muito bonito. Reconstruíram um templo, mas ficou feinho para chuchu, viu? Ficou um templozinho muito mal acabado, né? E que só foi ser melhorado lá no ano 46 a.C. por Herodes o Grande, que mandou cobrir tudo de mármore, deu uma melhorada nele lá. Depois não fez uma reforma no templo, mas ficou um templo proporcional à situação vergonhosa daquele povo, né? Reconstruíram o templo, mas não com aquela pompa toda do templo de Salomão. E alguns começaram a menosprezar o templo, falaram assim: não tem, meu Deus, que tristeza, né? O templo de Salomão era tão bonito e esse tão feinho, né? Mas o Senhor merecia alguma coisa melhor, né? Logo, então, Ageu vem e fala assim: fiquem tranquilos, porque a glória desse segundo templo será maior do que a glória do primeiro. Ou seja, qual que seria a glória desse segundo templo? Vocês têm uma ideia? Que apesar de ter ficado, do ponto de vista da arquitetura, do acabamento, ficou assim bem pior, mas a glória dele era maior do que o primeiro, que ficou bem mais bonito. O que seria essa glória? Em qual dos dois que Cristo entrou? Pode também, que eles baniram do coração aquelas desobediências, mas ali é uma referência à pessoa de Cristo, que entraria nesse templo. E se você ver ali os textos, né, você vai ver assim, vários momentos, Jesus entrando ali no templo, limpando o templo, né, tirando dali os vendedores, os comerciantes, né, os cambistas. Jesus falando que a glória de Cristo, né, que reflete ali na grandeza. Aquele templo de Salomão não teria a visita da pessoa maravilhosa e messiânica esperada de Jesus Cristo. Isso aqui é um aspecto da cristologia de Esdras. Irmãos, nós estamos encerrando aqui. Tem alguma pergunta ou alguma colocação a respeito do livro de Esdras, o sacerdote? Tem alguma pergunta? Eu gosto assim, quando vocês não têm para mim, eu tenho algumas para vocês. O esboço do livro, como que ele divide aí?
para a gente recordar a mensagem do livro. A primeira leva com Zorobabel, que vai até o capítulo 6. E a segunda leva com Esdras, que vai do 7 ao 10. A primeira sessão do livro é reconstruindo o templo. A segunda sessão do livro, reconstruindo o culto, a vida espiritual de Israel, ensinando ao povo a guardar a lei de Deus, a fazer a vontade de Deus, correto? Na quarta que vem nós vamos estudar Neemias, não faltem. Vamos ficar de pé, vamos orar. Lembrando aos irmãos que sexta-feira nós vamos ter aí a palestra com os casais para dar abertura ao 33º encontro de casais com Cristo. Então, os irmãos, todos os casais aí do Ministério de Casais estão já convidados para estarmos fazendo esta reunião na sexta-feira, tá bom? Tem um jantar, tem a palestra, como os irmãos já sabem. Vamos orar, que Deus abençoe a cada um, dê uma noite feliz e de paz. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque a glória do segundo templo é a pessoa de Jesus Cristo. A glória do primeiro templo era ligada a pessoas humanas. A glória do segundo templo ligada à pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus pela forma como o Senhor restaura o coração do Teu povo, inclinando, despertando o nosso coração para obedecer à lei do Senhor, à palavra do Senhor. A vida em nós, ela vem do Senhor e da obediência à Tua palavra. E é por isso que o relacionamento nosso com o Senhor depende disso. Quando o Senhor fala conosco e ouvimos, também falamos com o Senhor e o Senhor nos ouve. Ó Deus, dá-nos esta comunhão íntima com o Senhor, sincera, desprovida, meu Deus, de qualquer falsidade e cheia da Tua graça, do Teu amor, do Teu amparo e alicerçada puramente na palavra do Senhor. Obrigado porque a Tua palavra nos revela Cristo, como o Senhor mesmo diz que as Escrituras testificam de mim. E estamos aqui estudando a Tua palavra e ela está testificando de Cristo aos nossos corações, para que mais e mais Cristo seja revelado aos nossos corações. Dá-nos desta graça e abençoa-nos nesta noite, dá-nos uma noite de paz, de descanso, e renova o coração do Teu povo no Senhor, à medida que a palavra do Senhor for penetrando os nossos corações. Recebe a nossa gratidão e o louvor que devemos constantemente ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Está encerrado o nosso estudo hoje. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.